Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Desde já eu peço perdão aí para vocês por conta da minha voz rouca e constipada, é porque esses dias eu fui acometido por uma gripe, a qual eu ainda estou me recuperando, eu nem ia gravar vídeo hoje, mas em virtude desse acontecimento que teve, onde ocorreu esse debate do canal Consultor Magenta contra o Davi do canal Vida Ron, que eu resolvi fazer esse vídeo para tecer aí as minhas considerações a respeito desse debate, que foi um debate muito bom, duas visões aí diferentes do MGTOW. Eu confesso que eu conhecia muito pouco o canal do Consultor Magenta, eu sempre acompanhei mais aí o Davi, mas o Consultor Magenta ele é um cara muito inteligente, ele tem uma excelente retórica, tanto é que o canal dele em pouco tempo aí já tem mais de 6 mil inscritos, ele é um produtor bem recente aí da nossa comunidade. Primeiramente ele aparecia bastante no canal ali do Guido, do Macho Tóxico, ele aparecia mais como ouvinte e ocasionalmente ele tecia algumas opiniões lá e tal, ele começou a aparecer lá, depois ele começou a participar de debates ali, de lives, e depois ele acabou criando aí o próprio canal dele, onde é mais focado na questão das lives, onde ele fala alguns assuntos ali pertinentes à comunidade e tal, avanço de leis, ele tem uma pegada ideológica bem parecida com a do Dom Sandro. Já o Davi, por outro lado, ele defende essa questão do celibato voluntário e no entendimento dele, o cara que ele sai dessa zona onde ele corre algum tipo de risco e acaba se ferrando, ele basicamente responsabiliza o próprio cara, porque o cara conhece as leis, conhece o ginocentrismo, sabe como é que está, e na opinião do Davi, se o cara resolve se arriscar mesmo assim, ele tem toda a responsabilidade pelo que acontece com ele. Então nós temos aí duas visões diferentes de entendimento do MGTOW. E basicamente, o que faz com que existam esses conflitos é uma coisa chamada pirâmide de Maslow, que é uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar, mas basicamente é uma pirâmide aí de prioridades, onde na nossa comunidade ela ganhou uma conotação no que diz respeito a relacionamentos, na parte de carência e na parte de riscos. Então nessa pirâmide de Maslow existem ali os caras que são casados, os caras que namoram, onde nesse conceito o cara que está casado ele é o que sofre maior risco. Então basicamente é um esquema bem assim. O cara que está casado sofre mais risco que o cara que namora. O cara que namora sofre mais risco que o cara que está no casual. O cara que está no casual sofre mais riscos que o cara que adota somente o GPzismo. O cara que adota o GPzismo sofre mais risco que o cara que fica só na masturbação. E por aí vai. E o cara que está na masturbação, ele tem basicamente risco zero em relação a leis, em relação a se complicar. Entretanto, ele ainda é um pouco dependente nessa questão do aspecto da libido, porque ele precisa já jorrar de vez em quando. Então essa é a questão dos riscos, né? Agora na questão da carência, a gente também segue a mesma lógica. O cara que é casado, ele é mais carente que o cara que namora, porque ele precisou assinar um contrato, ele é tão emocionado que ele precisou se casar mesmo sabendo nas questões dos riscos, na questão ali jurídica e tal. Então, ele se arrisca mais, né? Ele é mais carente do que o cara que namora. O cara que namora, ele é mais carente que o cara que tá no casual. O cara que tá no casual, ele é mais carente do que o cara que só pega uma GP. Porque o cara que só pega uma GP, ele só tá afim ali daquele resultado final, que é basicamente o sexo. E o cara que ele tá no casual, ele quer a mesma coisa, só que ele quer a validação social. Então ele quer dizer para os amigos dele que ele conquistou a fulana de tal e etc. Então, seguindo aqui essa linha de raciocínio, o cara que é GPzista, ele é mais carente do que o cara que só se masturba. Por quê? Porque ele precisa do contato ali pele a pele. Já o cara que só toca uma bronha ali, que só se masturba, que só se toca, seja com o uso de alguns tipos de acessórios, né? Seja ele com boneca ou sem, ele não precisa de ter essa validação do toque, esse contato do corpo, ele se satisfaz somente com a sua própria imaginação, com o seu próprio ritmo, né? E o cara que ele é celibatário, ele é menos carente do que o cara ali que toca uma bronha de vez em quando, porque o cara que ele faz o nofap, a retenção, ele entende que ele só estará completamente livre se ele não precisar recorrer à imaginação dele, né, ao apelo da masturbação, para de repente se ver livre, né? Se ver assim mais satisfeito. Então ele entende que ele segura até quando ele pode, para ele não se sentir escravizado por essa questão da libido. Né? Então nós temos aí essas questões aí envolvendo esses graus aí de liberdade ou de carência do homem, né? Então basicamente o Davi ele se encontra na zona do celibato.
E o consultor magenta ele se encontra na zona do cara que ainda pega GPs para se satisfazer porque ele entende que essa necessidade masculina em relação ao coito ou à cópula é algo fisiológico, é algo que a natureza colocou no homem porque ele tem libido e ele precisa de vez em quando dar uma ejajorrada por uma questão biológica mesmo. Então o conflito vem daí, dessas diferentes visões em relação ao grau de MGTOW. E eu confesso que dos dois ali, quem eu tendo a concordar mais é o consultor magenta, tá? Na minha opinião, o consultor magenta ele se saiu melhor nesse debate, por quê? Porque o Davi, embora eu concorde com muita coisa, porque assim, os dois eles têm erros e têm acertos no argumento, né? Assim como qualquer outra corrente, assim como qualquer outro canal, no meu canal também eu tenho equívocos, eu tenho acertos, então é normal, ninguém acerta tudo e ninguém erra tudo, todo mundo tem coisas boas. Então o que eu recomendo para vocês é aquilo que eu falo no meu vídeo anterior, que a pessoa que ela tem uma maturidade, ela vai pegar determinadas coisas, vai pegar o que serve para si de ambos os lados e vai formar a sua própria corrente de pensamento, o seu próprio conceito. Eu sou totalmente contra essa fanatização. Até mesmo aqui dentro da comunidade existe muita gente ali que é fanático por determinado produtor de conteúdo. Então eu vi muito nos comentários isso, né? O pessoal ali, o Magenta amassou o Davi, esse caseiro não sei o que, aí xinga o cara. Aí os caras que estavam torcendo pro Davi xingam o construtor Magenta, porque o Davi acabou com esse construtorzinho de meia tigela e blá blá blá, construtor vagina, construtor não sei o que, começa a inventar apelidinhos, né? Então, assim, eu acho isso de uma tremenda infantilização, tá? Eu acho que isso mostra muito o porquê que a nossa comunidade ela é do jeito que é, porque existem muita gente fanática por produtor de conteúdo. Não seja um fanático meu aqui, pelo amor de Deus, eu morro de medo disso, de inscrito que é fanático, porque eu entendo que esses caras, quando eles se tornam muito fanáticos pelo seu conteúdo, se você escorregar uma vírgula, e a gente está sujeito a isso porque nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos aí a pequenas contradições, pequenas hipocrisias, esses caras são os primeiros a te odiarem, sempre. O quanto mais fanático o cara é, maior é o risco de você se tornar odiado por esse mesmo cara se você desviar uma vírgula daquilo que você fala, né? Então, eu não gosto muito disso. Então, tentem aí manter uma postura menos fanática em relação ao meu conteúdo, tá? Então sempre é bom você pegar aquilo que o seu produtor de conteúdo fala, que é aproveitável na sua vida, você condensa e pega aquilo para você. E o restante que você vê que não é aplicável, você joga fora, né? Você não aproveita. Então tanto eu, quanto o Davi, quanto o Raccoon, quanto o Trunks do Futuro, o Ganon, o Coruja, todos nós temos muitas coisas boas para acrescentar para vocês, porém nem tudo que nós falamos aqui é aplicável para a vida de vocês. São determinados pontos de vista que são formados ali por vivências particulares, que não necessariamente devem estar corretas ou erradas, que às vezes podem ser coisas que são nossas particulares. Então, por exemplo, a mesma coisa acontece com o Davi. O Davi tem muitas coisas ali que eu concordo, que inclusive ele falou no debate, que são coisas ali que eu falo, pô, isso aqui ele tá certo, porém ele tem os equívocos dele. Da mesma forma, é o consultor Magenta. Eu concordei com boa parte da argumentação dele, porém ele tem ali alguns exageros. Eu falo, isso aqui eu não concordo já não. Enfim, então no frigir dos ovos eu acabo por concordar mais com o construtor Magenta nesse debate. E eu vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, o que ocasionou essa polêmica foi um vídeo que o Davi ele lançou no dia 8 de março, né? Que foi o vídeo no Dia da Mulher e tal. E nesse vídeo, em um determinado momento, ele fala que ele concorda com a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha tem que existir mesmo, que se o cara se ferrar é porque ele é um bonobo, é porque ele certamente mereceu e tal. Ele inclusive utiliza até o próprio exemplo dele, né, que ele fala que ele se ferrou nos relacionamentos porque ele foi carente, ele foi emocionado e não sei o que e tal. E eu até concordaria com o Davi se o problema fosse só a Lei Maria da Penha, porque de fato essa lei em específico, assim como boa parte das leis ali, ela se enquadra mais naquele quesito do cara que ele se casa, que ele namora, que ele vai lá, assina o contrato, o compromisso e tal. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela não vai afetar o cara que não é casado. Tá? Por exemplo, se você, que é um civil, discutir com uma dama na rua,
você vai ser processado por injúria, você não vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é especificamente para o cara que está tendo algum tipo de relacionamento estável, seja casamento, namoro, ficada, relacionamentos onde a mulher dorme na tua casa. Isso aí já é o bastante para você ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Porém, o problema não é a Lei Maria da Penha em si. O problema é o que ocasiona a Lei Maria da Penha, que é a sociedade ginocêntrica que a gente tem. Como eu já expliquei em outros vídeos, para que uma lei dessa seja aprovada, existe toda uma movimentação, toda uma aceitação social, todo um terreno fértil para que ela seja aprovada. E esse terreno fértil é o quê? É o ginocentrismo que a gente tem na sociedade brasileira, que é um negócio assim absurdo. Então, por exemplo, o problema não é só a Lei Maria da Penha. O problema é que por trás da Lei Maria da Penha existe toda uma movimentação social que impulsiona ela, que é justamente essa questão da misandria contra os homens e tal, essa questão do ginocentrismo. Então, por exemplo, é muito fácil para o Davi, no alto do conforto dele, onde ele não precisa pegar transporte lotado para ir trabalhar, porque ele é aposentado, mérito dele, parabéns para ele, porque ele é um cara que se esforçou para isso, ele trabalhou para ter a condição confortável que ele possui hoje. Mas isso aí é uma coisa que nem todo mundo consegue. Tem um cara ali que está com 18 anos ali, está precisando construir a vida dele ainda. E ele precisa participar desse tipo de coisa, onde ele tem que ter convivência com mulheres, então ele participa de um emprego onde ele tem uma chefe que muitas vezes pode pegar no pé dele porque ele é homem, ele pode ter colega mulher. Eu, por exemplo, eu tive um caso ali de um conhecido meu, um colega meu de trabalho, que ele sofreu uma falsa acusação de uma colega, depois foi provado que ele não fez nada daquilo que ele estava sendo acusado. Basicamente, essa colega implicava com ele, eles tinham ali alguns tipos de discussão, de desentendimentos, aí teve uma ocasião onde a gente foi tirar uma foto e ela alegou, ela fez um escândalo na frente de todo mundo falando que ele pegou na bunda dela, sendo que ele não pegou. Teve uma câmera que depois que filmou lá, e aí ela com a maior cara de pau falou que achava depois que ele tinha pego, mas assim, até ter sido provado, ele ficou uns 2, 3 dias ali com o pessoal olhando torto pra ele, entendeu? E aí depois foi percebido que não, ele afinal de contas não fez nada, entendeu? Ela simplesmente achou que ele tinha feito, ou não sei se usou de má fé dessa situação para prejudicar porque ela se desentendia com ele, eles não se gostavam de jeito nenhum, mas enfim. A gente tem uma sociedade que leva em conta só a palavra da mulher, entendeu? Então não é só o cara que tá se casando ou namorando que se ferra. Pode ser qualquer um, bicho. Pode ser o cara que simplesmente tem um contato com uma colega de trabalho. Então, ainda que ele não sofra as consequências, o cara já teve parte ali da imagem dele arranhada só com isso, entendeu? Depois que foi provado que ele não cometeu, as pessoas com o tempo começaram a esquecer, mas assim, consequência zero para ela. E se ele tivesse feito alguma coisa, ou até mesmo não tendo feito, se a apuração dos casos não tivesse sido feita de maneira rápida, olha a consequência do cara. O cara às vezes ia ter até que parar de ir pro serviço por conta de uma coisa que ele não fez. Então o problema é esse, entendeu? O problema é que o que move a aprovação dessas leis, que sim, elas prejudicam mais quem está nesse espectro ali do cara que se envolve com mulher, que firma compromisso e tal. O problema é que a lógica, o sistema que impulsiona essa lei é uma coisa extremamente misândrica que de repente não ferra só esses caras, entendeu? Então a gente vive numa sociedade que é extremamente ginocêntrica. Por outro lado, o consultor Magenta, ele já tem uma retórica mais voltada para isso. Eu sou contra, por exemplo, os caras ali que militam em favor do recuo dessas leis, como por exemplo Alexandre Paiva e tal, não sei o que. Eu já sou contra isso daí. Eu acho que isso daí é uma coisa que não vai mudar em nada. O que funciona basicamente é o quê? Eu não concordo nem com o Davi, quando ele fala que tem que aprovar mesmo essas leis e tal, porque isso daí eu entendo a posição dele. A posição dele é a posição do aceleracionismo, que é algo que o Coruja defende. Só que o que acontece? O Coruja ele tem todo o cuidado de, ao mesmo tempo que ele impulsiona, que ele aprova, que ele é a favor desse tipo de coisa, ele tem todo o cuidado de, na retórica dos vídeos dele, ele fala, olha, isso daqui acontece por isso, por isso, por isso, mais do que o simples escárnio que o Davi gosta de fazer, entendeu? Porque, beleza, você pode até falar, olha, o cara que se ferra é o cara que vai namorar, é o cara que vai ficar, é o cara que vai casar, mas aí você gastar o seu conteúdo só pra ficar
azucrinando só para ficar escrachando esses caras. E você não fala nada sobre a conduta feminina, nada sobre a responsabilidade que elas não têm, nada sobre como a sociedade passa a mão na cabeça delas o tempo todo, e você não orientar os caras, não falar, não alertar, pelo contrário, ridicularizar os caras que estão alertando os caras sobre as leis e explicando por que acontece determinada coisa, eu acho que não é uma posição certa. Já o Coruja, ele, apesar de defender essa posição aceleracionista, o canal dele ele é totalmente pedagógico em relação a orientar os caras para não caírem nesse tipo de lei. Então, no final das contas, eu acabo discordando da posição final do Davi. Eu acho que não é por aí. Eu defendo também a posição do aceleracionismo. Eu já falei que eu não me ferro, né, com esse tipo de leis, porque simplesmente eu tenho todo o cuidado, mas não é todo cara que tem, e não é todo cara que se ferra por conta dessa lógica ginocêntrica, que necessariamente só tá se ferrando porque ele é um bonobo, porque ele quer cruzar. Às vezes é simplesmente o cara que tem o azar de estar na hora errada, no lugar errado, como por exemplo já aconteceu quando eu morava no Distrito Federal. Ocorreu uma situação lá no Gama, onde um cara, ele estava saindo do carro dele, foi abordado para a polícia com uma mulher do lado, e a mulher falando foi ele, foi ele, foi ele. O cara ficou preso em 5 dias, não sabia nem pelo que ele estava sendo preso. Depois que foram ver, a menina simplesmente tinha fugido da escola com o namoradinho dela. A mãe dela estava preocupada, ela ficou com medo da mãe dela dar uma surra, inventou que foi estuprada, fez um retrato falado de um cara, a polícia foi, viu um sujeito que era mais ou menos parecido com as descrições que ela fez e simplesmente prendeu o cara pela palavra da mulher. Isso acontece, cara. Tudo bem que isso daí é uma coisa que é raro de acontecer, tanto é que eu não conheço ninguém. Eu tenho meus parentes, eu tenho meus amigos. Nenhum dos meus parentes ou amigos ou colegas de trabalho passou por falsa acusação, mas isso acontece. E quando acontece, a palavra do cara é a última que vale. O cara ele é culpado até que se prove o contrário. Por mais que sim, a maioria das mulheres não faça isso, é um percentual muito pequeno de mulher que vai ferrar com o cara nesse ponto. Quando ela ferra, o cara se fode, meu irmão, porque a lógica, a lei tá toda do lado dela. Então o problema é justamente esse. E é isso que faz com que essas leis aí, que prejudicam os casadinhos, sejam aprovadas. Não é só a questão das leis, a questão é o que impulsiona essas leis, que é a misandria e o ginocentrismo. E é isso que o Davi ele não consegue corroborar no raciocínio dele. Por outro lado, eu concordo com o Davi que também há muito vitimismo e muito sensacionalismo na nossa comunidade em relação à não culpabilização do homem, em relação às condutas dele, em relação a isso. Só que o que acontece? O Davi ele coloca no mesmo balaio o cara que é o sujeito que empina moto, que escuta som alto, e o que o Davi ele não consegue entender é que esses caras eles não estão se ferrando com lei. Não é o cara que é bonobo. Entenda uma coisa, bicho. Essas leis aí de lei de pensão alimentícia, de Maria da Penha, elas estão ferrando o cara que assume emissol. Elas estão ferrando o cara que é o bobo. Entendeu? Elas não estão ferrando ali o cara que é o sujeito que passa de moto alta. Esse cara ele tá pouco se fudendo. Esse cara ele não tem trabalho em carteira assinada. Ele é o cara que, se ele meter a mão na cara da mulher, a mulher não vai denunciar ele porque ele tá naquele espectro do cara que é indomável. Então a mulher ela vai querer amansar esse cara. Agora o homem bom, e é isso que eu falo sempre no meu canal, o homem bom é o que se ferra. Porque se o homem bom, ele já é visto, né, pela mulher de outra forma. A mulher ela já espera que o cara que é o Zé Drugs da vida tenha a conduta errada. E quando ele tem, ela meio que faz pouco caso, ela meio que entende. Agora, se o cara que é bom, a mulher já olha com ele com uma outra régua. Então esse cara, se ele fizer se ele fizer 1% daquilo que o Zé Drugs faz, a mulher ela já ferra com esse cara. Por quê? Porque ela já olha para ele como um cara que simplesmente vai ser um sujeito ali que vai ser o beta provedor, o trouxa e etc. Então esses caras que são os bonobos aí, que vão para baile funk, que são os Zé Droguinhas da vida, esses caras eles não estão se ferrando com lei. O cara que tá se ferrando com lei é um homem bom desavisado. Entendeu? É o cara ali que de repente ele é bem intencionado, só que ele não tem traquejo, ele não tem o devido conhecimento, que é justamente aonde entra o conteúdo do Dom Sandro, o conteúdo do Magenta, o meu conteúdo, que é para alertar esses caras. Cara, não seja trouxa, as leis estão aí para ferrar com você. Não se envolva, entendeu? Mas aí você ficar tripudiando em cima, porque o cara se envolveu, ele tem mais é que se ferrar mesmo. Cara, eu não acho que isso seja determinada uma coisa muito correta. Eu acho que sim, tem muitos caras que merecem se ferrar. Tem muitos caras, o cara, por exemplo, que é aquele sujeito ali que ele é extremamente mangina, é o cara que
vem aqui e fala mal do nosso conteúdo. Eu inclusive fiz um vídeo, né, falando sobre isso, que é o vídeo rindo dessa sociedade decadente, que é o cara ali que é extremamente mangina, que é o cara que prejudica amigo por conta de mulher e tal, não sei o que. Eu acho que esse cara, sim, a gente merece dar risada. E o dia que ele chegar aqui, ele falar, não, olha, eu fui um cara que eu fiz isso e aquilo e tal, aí sim você merece, esse cara ele merece ser tratado com decência, né? Mas o problema é que essas leis, o ginocentrismo não ferra só esse tipo de cara mangina, não. Ferra muitas vezes cara que é bom, cara que é honesto, que simplesmente teve o azar de estar na hora errada, no lugar errado, entendeu? Como aconteceu com esse cara, né? E com o meu colega de trabalho também, que sofreu uma falsa acusação, né? Simplesmente porque a guria não gostava dele, ele batia de frente com ela, eles discutiam, ela aproveitou uma ocasião ali para meter ali uma acusação de que o cara pegou nas partes íntimas dela, sendo que o cara não pegou, depois foi comprovado que não. Aí ela falou, ah, então eu achei, me desculpe, tal, com a cara mais lavada do mundo, né? Então assim, não é só questão do cara se ferrar só porque ele quer se casar, porque ele é um imundo, é um porco, um carente, igual o Davi acha que é. Não. O que impulsiona isso é o ginocentrismo e eu acredito que a linha de pensamento do Magenta, ela vai muito mais de encontro com esse problema, né? Ainda que eu acho que ele de vez em quando exagere, como por exemplo, só o homem que ama a mulher, não sei o que, eu acho que o homem também não ama a mulher. Eu acho que isso é uma questão biológica, onde a natureza colocou os homens como mais dependentes biologicamente, fisiologicamente da mulher do que a mulher é homem, mas não significa que o homem ele ame a mulher mesmo e tal. Eu acho que é mais uma necessidade mesmo, é muito mais uma carência sexual que os caras entendem que é uma carência de amorzinho. Eu acho que amorzinho não existe de nenhum dos dois lados, tá bom? Então é isso, no frigir dos ovos, eu acho aí que o Davi ele não se saiu muito bem nesse debate, apesar dele ser coerente com aquilo que ele está pregando no canal dele, e eu achei que o canal do Consultor Magenta se saiu melhor nesse debate, então eu concordo aí, para mim, o Consultor Magenta foi o grande vencedor desse debate, tá bom? Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito desse assunto, se vocês concordam com o meu ponto de vista, se vocês discordam, e até a próxima!